Caros amigos do canal O Portal do Conhecimento, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, sou o professor Ivair, sou formado em Filosofia, Teologia e Pedagogia. O vídeo de hoje nós falaremos sobre a Eucaristia, o cálice da nova e eterna aliança. Pessoal, nós vamos ver nesse vídeo fazendo uma contextualização para melhor entender sobre a Eucaristia ou sobre a ceia, né, celebrada por Jesus. É uma discussão que existe entre as denominações cristãs, católicos e as outras denominações, né, chamadas de reformadas, né, cristãos reformados, em apresentar a ceia como uma ação de graças que significa, né, o pão e o vinho, significando realmente o corpo e o sangue de Cristo, né, defendido pela Igreja Católica, transubstanciação, ou ser aquela celebração e aqueles elementos materiais, né, o pão, no caso dos reformados, o suco, para os católicos o pão sem fermento, e o vinho, para os reformados, o pão e o suco de uva. Se para os católicos a Eucaristia se apresenta como verdadeiramente comida e bebida, como corpo e sangue, já para os cristãos reformados, claro, nem todos, né, há uma diferenciação, principalmente entre os luteranos, mas a maioria das denominações não veem nessa transubstanciação, veem a ceia, ali nos seus elementos materiais, apenas como um simbolismo, como uma celebração em que se lembra, se representa a última ceia celebrada por Jesus e os seus discípulos. Pessoal, mas muito importante, né? A gente vai fazer aqui a leitura do Evangelho de São Lucas. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, onde nós vamos ver, então, toda a cena da ceia, e depois nós vamos estar recorrendo também, fazendo uma contextualização, vamos estar recorrendo ao Antigo Testamento, mais propriamente no Gênesis e Êxodo. Nós vamos entender melhor esse elemento que aparece como fundamental nessa celebração, né, realizada por Jesus e seus discípulos, que é o sangue, para entender melhor o significado, o conceito, né, qual é o que significava para os judeus primitivos, lá na origem, o elemento sangue na vida, né, do povo escolhido por Deus. Então vamos lá. Nós vamos ver, quem está aí com a Bíblia, se quiser pegar, né, no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 22, nos versos 14 em diante. Verso 14 até o verso 20. Vamos lá, então. Vamos à leitura. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer. Pois eu vos digo que não mais a comerei até seu pleno cumprimento no reino de Deus. Então, recebendo um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e partilhai entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu-o e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Muito bem, amigos,
Esse é o texto que norteia toda a apresentação do vídeo de hoje, onde nós vemos aqui o cenário, né? Jesus celebrando a ceia com os seus apóstolos. Era uma tradição judaica e até hoje, né? Eles estão em Jerusalém, aproximando-se já da morte de Jesus, a prisão e a morte de Jesus. E como todo o povo judeu, Jesus com os seus seguidores, de modo especial aqui, os 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel, por isso 12 apóstolos. Jesus, a gente vai ver durante o Evangelho, ele reúne, ele vai em todas as cidades pregando, ensinando, fazendo maravilhas, obras, curando, expulsando o mal e reunindo, trazendo o povo judeu, né, de volta, fazendo essa unidade do povo judeu como um Messias prometido pelos profetas pelo Antigo Testamento, né? Vem cumprindo a lei, vem levando a lei à sua plenitude. E aqui nós temos então Jesus cumprindo mais uma tradição colocada por Moisés lá no livro do Êxodo, né? no livro do Êxodo e livro do Deuteronômio, onde há esse preceito de se celebrar todos os anos a Páscoa, recordando o momento de prisão, de escravidão do povo de Deus no Egito e a libertação, a salvação dada por Deus através da pessoa de Moisés. Então Jesus, ele como judeu nato, verdadeiro judeu, ele celebra também essa festa, né? Fazendo memória a esse tempo de aprisionamento, de escravidão e de libertação, de salvação por Deus através de Moisés. Nesse cenário, então, Jesus, ele, com todos os elementos próprios da ceia judaica, todo o ritual, todos os elementos de comida, né, o pão, nós temos aqui o vinho, todos os elementos de bebida, né, a água. Nós temos os cânticos aqui, eu não li, mas essa passagem é concluída dizendo que depois eles cantaram, né, o cântico próprio da Páscoa, né, que era a tradição dos judeus. Então Jesus, durante essa celebração, ele apresenta o ponto essencial, fundamental, central da fé cristã, né? Ele fala da nova e eterna aliança. Pessoal, para entender, então Jesus fala do sangue, né? Fala do seu corpo, fala do sangue, fala do cálice, fala do pão, e Jesus fala dessa nova e eterna aliança. Então, nós vemos aqui o elemento muito importante, sempre presente na história do povo de Deus, na história da salvação. Deus, durante toda a sua história com o ser humano, seu relacionamento com o ser humano, ele faz alianças com o seu povo. Esse pacto, essa combina com o seu povo. Então Deus, ele salva o ser humano da sua parte, ele promete estar presente, caminhando com o ser humano, dando prosperidade ao ser humano, e da parte do ser humano ele exige que tenha-se a obediência e seguimento, conversão, né, arrependimento, mudança de vida e viver segundo a sua vontade. Então, o pacto é isso. Do lado de Deus, Deus resgata, liberta o ser humano, salva o ser humano, caminha com ele, garante-lhe prosperidade, vida boa, eliminação dos sofrimentos, né? Promessa de eliminação da morte. E da parte do ser humano, Deus exige essa fidelidade, essa obediência a ele. Então Jesus, ele vem como Messias, como prometido, libertador, e ele vem obediente a Deus, e ele então celebra essa Páscoa. Mas dentro dessa Páscoa judaica, Jesus, como Filho de Deus enviado por Deus, e Deus também, não só Filho, mas Deus também, né? É importante ressaltar a divindade de Jesus. Ele então apresenta ali esse elemento fundamental para a fé do cristão, é a nova aliança realizada no seu sangue. E nós vamos ver que o cálice é o sinal dessa nova aliança. Bom, agora para contextualizar, para melhor entender aqui sobre a Eucaristia e aquilo que nós colocamos no início, né, nessa celebração que nós fazemos, né, a pedido de Jesus, tanto os católicos quanto os reformados, né, periodicamente, semanalmente, afinal, Jesus estava falando ali que ao
celebrar novamente a Páscoa toda semana, esse pão e esse vinho, esse suco de uva, né, ele se transforma verdadeiramente em corpo e sangue de Cristo ou é apenas um simbolismo, uma representação, uma lembrança? Bom, para contextualizar esse tema, nós vamos então voltar lá no Antigo Testamento para melhor entender o conceito de sangue e o conceito de aliança. Vamos lá. Pessoal, pode tomar então, nesse estudo bíblico, podem tomar aí, no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, nós vamos ver a aliança de Deus para com Noé. Então, depois do dilúvio, a gente vê aqui no capítulo 8º, que depois do dilúvio, Noé e seus filhos, a sua família e todos os animais saem da arca. Então Noé vai para um monte e edifica um altar para Deus e oferece sacrifícios e orações a Deus nesse altar. Então já no capítulo 9, nós vamos ver a aliança de Deus para com Noé. E diz assim o texto, capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Poreis medo e espanto em todos os animais da terra, e em todas as aves do céu, em tudo o que rasteja pelo chão, e em todos os peixes do mar. Então, estão entregues à vossa mão. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento. Assim como já vos dei a erva verde, entrego-vos tudo. Somente não comereis a carne com sua vida. Somente não comereis a carne com sua vida. Atentemos para esse detalhe, pessoal, que está aqui no versículo 3. Somente não comereis a carne com a sua vida. Desculpa, no versículo 4, que é o sangue. Que é o sangue. Somente não comereis a carne com sua vida, que é o sangue. Sim, cobrarei o vosso sangue, que é vossa vida. De qualquer animal o cobrarei, e da mão do ser humano cobrarei a vida do ser humano, de qualquer um em relação a seu irmão. Quem derramar sangue humano por mão humana, terá seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. E quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos. E assim vai. A aliança, o texto aqui do capítulo 9 vai discorrendo. Eu não vou entrar nos versículos posteriores, porque a gente vai ver, resumindo, que da parte de Deus ele promete não mais destruir a terra, e da parte do ser humano, Deus exige que o ser humano o siga, né, e seja obediente, que agora essa renovação após o dilúvio. E aqui nessa passagem da aliança, Deus diz, olha, vocês podem comer de todos os animais que estão presentes, né, tanto no céu, quanto na superfície da terra, quanto nas águas. Então a gente nota aqui que não há ainda restrição, né, para o povo judeu que hoje, e claro, desde o tempo de Jesus, depois com o transcorrer da sua história, vai tendo restrições alimentares, né? Pode comer, mas não de todos os animais. Por exemplo, de animais que os pés, as patas têm fendas, de peixes que têm escamas e assim por diante. Aqui a gente vê que ainda não há restrição. Deus permite que o ser humano, né, possa se alimentar de qualquer animal. Deus já tinha dado a erva verde, né, ou seja, os grãos, as folhagens, né, próprias para o alimento. Agora Deus dá a carne também. Então Deus diz que podem se alimentar de qualquer ser que está aí, né, sobre a terra, mas Deus coloca uma restrição. Vocês não vão se alimentar, né, da carne que ainda tem sangue, porque o sangue é a vida. Pessoal, essa passagem aqui, eu gostaria que se tivessem, né, essa passagem, esse conceito do sangue, nós vamos entender depois melhor aí o contexto da ceia, né? Porque Jesus fala que o seu corpo e o seu sangue é verdadeira comida e verdadeira bebida.
quem não come do pão descido do céu, do seu sangue, não bebe do seu sangue, não tem vida eterna. Nós vamos ver que isso escandaliza não só os outros judeus, mas aqueles que caminhavam com Jesus, que estavam próximos de Jesus o tempo todo, os seus discípulos, escandaliza os seus discípulos. Os seus discípulos, então, não compreendem como que ele diz que nós comeremos do seu corpo e beberemos do seu sangue. Né? Isso soa palavras muito pesadas, muito fortes para esses discípulos. Pessoal, o elemento principal nesse texto aqui, né, da aliança com Noé, nós vamos ver que o sinal da aliança com Noé é o arco-íris. Né? Deus colocará o arco-íris no céu, e toda vez que o ser humano e Deus vê esse arco-íris no céu, então, como sinal, eles lembrarão desse pacto, desse acordo, dessa combina que existe entre eles, né? Entre Deus e o homem. Deus se lembrará dessa aliança e o homem também se lembrará. Deus não destruirá a terra, né, como fez no dilúvio, aliás, os seres viventes do mundo, como aconteceu no dilúvio, né, deixando apenas Noé, sua família e os animais que ele selecionou. Claro, um casal de todos os animais, seres vivos que existiam. Deus não destruirá mais. E o ser humano, né, ele vai crescer, multiplicar e vai se alimentar de tudo quanto é ser vivo, de ser criado, de criatura sobre a terra, mas não beberá o sangue da carne, presente na carne. Pessoal, o sangue, nós vimos aqui, é muito claro, né? O porquê Deus proíbe que o homem coma a carne com o sangue, que ainda contém sangue, porque o sangue é a vida. Deus entende, né, que o sangue é que dá a vida à carne, ao corpo. Então, esse elemento interior que corre nas veias, que corre em todo o corpo dos seres viventes, né, não só das criaturas, dos animais, mas também do ser humano, é esse sangue que dá a vida. Então, o homem não pode comer. Então, há um cuidado. Deus aqui orientando, né, Noé, e aqui Noé simbolizando toda a humanidade. Ao pegar um animal e então matar esse animal, ao preparar a carne desse animal para se alimentar, tirar primeiro, deixar todo o sangue sair então da carne, deixar todo o sangue. A gente vai ver que no judaísmo há esse preceito até hoje, né? Eles matam o animal. Claro que não são todos, porque as coisas vão mudando, mas os judeus mais ortodoxos, né, os mais que seguem à risca a lei, eles, ao matar um animal para se alimentar, eles colocam esse animal de cabeça para baixo, corta então a jugular desse animal, a veia, a artéria desse animal, deixa todo o sangue escorrer primeiro, para depois consumir a carne. Por quê? Porque o sangue é a vida. O que mantém aquele ser vivo é o seu sangue. E então a gente vai ver que a vida pertence a Deus. Por que Deus deu então essa prescrição para Noé e aqui simbolizando toda a humanidade? Porque o sangue é a vida e a vida pertence a Deus. E se Deus criou a vida, criou todos os animais, Deus criou o ser humano. Então a criação é dele. Não fui eu que criei os animais, né, que estão aí no mundo. Foi Deus quem criou. É obra dele. E como obra dele, pertence a ele. Então, ao alimentar-me da carne bovina, da carne suína, das aves, a gente pode então dizer, mas eu vou comer a carne seca? Não, né? A gente vai deixar todo o sangue, né? Eu estou colocando aqui, é claro, na passagem bíblica, o sangue sair e deixar apenas o suco da carne, né? A carne não fica seca só com aquele suco branco, né? Mas o sangue que é vermelho, ele tem que sair e voltar para a terra porque pertence a Deus, a vida daquele animal. Então, ao se alimentar, ao consumir a carne com o sangue, o homem aqui, nessa passagem, né, representado em Noé e sua família, o homem está consumindo a vida daquele ser que pertence a Deus, está interiorizando essa vida. Ele está aprisionando no seu corpo, né? Ao me alimentar do sangue do animal, do boi, por exemplo, eu estou consumindo não só a carne, mas eu estou consumindo a vida daquele animal, que é criatura divina. Então, eu estou
como que aprisionando aquela vida em meu corpo, né, em meu ser. Eu sou, né, uma expressão muito popular, eu sou o que consumo, ou seja, eu sou o que como. Então, o que eu faço a ingestão da comida, eu vou me transformando também nessa comida. Então, ao me alimentar, consumir a carne com o sangue, eu estou interiorizando a vida daquele ser, né, e eu estou aprisionando a vida daquele ser. Então eu estou como que roubando a vida daquele ser para mim, roubando de Deus. Não, a vida pertence a Deus. Então deixe o sangue escorrer para a terra, porque a vida volta para Deus, daquele ser. A vida pertence a Ele que a criou. Não fui eu quem a criou. Pessoal, nós vamos agora fazer aqui, né, uma parte mais mística, fazendo um paralelo com a Eucaristia. Nós vamos ver aqui o seguinte. Então ele vai dizer, dando uma ênfase, né? Deus vai dizer, não só dos animais, mas também do homem, do ser humano. O homem que mata, tira a vida do outro homem, eu a cobrarei. Eu a cobrarei essa vida com a própria vida daquele que a tirou. Então, quando eu tiro a vida, tiro o sangue do meu semelhante, do meu próximo, através da violência, através da maldade, eu estou tirando, roubando aquela vida humana que é divina, que é de Deus, que é criação de Deus, e eu estou aprisionando essa vida para mim, como que afrontando a Deus e dizendo, não, essa vida agora é minha, não é vossa mais, não é sua mais, não é de Deus mais, agora ela é minha, porque eu tirei o sangue, eu tirei a vida, então eu roubei a vida que era de Deus e aprisionei para mim. Claro que a exceção das culturas que são canibais, né? Claro que o ser humano não consome o sangue humano, né? Isso não é comum acontecer. Consome o sangue do animal, né? Do boi, do porco, né? Das aves, assim por diante. Então, aqui a gente vai ver um simbolismo muito forte, né? Uma mística aqui, um paralelo. O homem, na pessoa do homem que tira a vida e consome a carne ainda com sangue, sem deixar o sangue sair, porque ela é a vida e a vida deve voltar para Deus. Então, quando o homem ele consome esse animal, essa carne ainda com sangue, ele está consumindo a vida do animal, trazendo para dentro de si, e está aprisionando essa vida nele, dizendo, a vida agora é minha. Nós vamos ver o que aqui? Um paralelismo, né? Um paralelo. Aqui o mal representado na pessoa do ser humano. A gente vai ver que durante toda a história da salvação, o maligno, né, o demônio, ele faz esse papel, né, aqui simbolizado na figura do homem, o mal, o maligno, o tempo todo ele tenta afrontar a Deus, né, a combater com Deus, né, tentando tirar a vida. Agora nós vamos deixar os animais de lado, né, e nós vamos falar propriamente do ser humano, especificamente do ser humano. Tirar a vida do ser humano, do homem, e consumir essa vida. Aqui a gente vai ver no sangue o sofrimento, né? Quando o mal, o maligno, ele aprisiona a vida do homem, que é a criatura. A gente vê aqui que o homem é a imagem de Deus, né? A criatura perfeita de Deus. Então o maligno ele tenta afrontar a Deus, tentando roubar a vida daquela criatura que é mais perfeita, que é a sua imagem, que é o homem, que é o ser humano. Então o maligno, o mal, ele está o tempo todo durante a história da salvação tentando aprisionar, né, através do simbolismo do sangue, pegar a vida que é de Deus, que foi feita por ele, colocar dentro de si, né, consumir essa vida e aprisioná-la e escravizá-la. Então todo o sofrimento através do pecado, a gente vai ver toda essa realidade na história da salvação, né, no Antigo Testamento, e Jesus vai confirmar isso depois. Mas nós vamos ver, pessoal, agora, né, nós vamos ver então a questão da aliança e a questão do sangue, né? Essa representatividade muito importante, né, do sangue da aliança. Depois de Noé, nós vamos ter aliança, Deus fazendo aliança com Abraão, que já vai estar lá no livro do Gênesis, que nós estamos fazendo a leitura, no capítulo 17. Então Deus faz aliança com Abraão. Deus promete a Abraão uma posteridade, né? Diz a ele que apesar de sua esposa estar bem idosa, ela vai conceber, ter filhos e vai ter toda uma geração, né, um povo a partir de Abraão.
E ele será o pai de uma grande nação, né, como as estrelas do céu e as areias do mar. Então, pessoal, aí qual que é? Então aí é feita uma aliança também em Abraão, assim como foi feito em Noé, agora é feito em Abraão. Deus promete a Abraão essa prosperidade, essa caminhar com Abraão, né, o tempo todo, e Deus exige então que Abraão e seus descendentes, né, tenha esse amor e essa fidelidade a ele, não cultue a ídolos, né, não pratique idolatria, não tome outros deuses, né, como Deus, né, desse povo escolhido. Então, esse é o pacto. E o sinal dessa aliança, desse pacto, é a circuncisão. Lá em Noé está o arco, né, o arco-íris no céu. Toda vez que a gente vê o arco-íris, então lembra-se daquela aliança de Noé e Deus, Deus e Noé. É o sinal dessa aliança. Olha, vamos voltar aqui ao Evangelho, quando Jesus levanta o cálice e diz, esse é o cálice, né? O cálice da nova e eterna aliança. Então, o cálice, ele também ele é o sinal da nova aliança. Então, a gente vai ver que o sinal, né, a gente está sempre colocando diante de nós esse sinal dessa aliança, ela vem desde a antiguidade. E em Abraão, o sinal vai ser a circuncisão, né? Ou seja, os filhos, né, os meninos que nascem no sexto e no oitavo dia, serem circuncidados, cortar o prepúcio, então, do órgão masculino. E ali a gente vê o quê? O sangramento, o sangue, presente novamente como elemento muito importante na aliança, né, que Deus faz com o ser humano. Bom, pessoal, depois dessa aliança, então, com Noé e Abraão, nós vamos ver, aqui já passando para o livro do Êxodo, a aliança que foi feita entre Deus e Moisés, Moisés e Deus. Então, já com o povo aprisionado no Egito, Deus suscita Moisés, levanta Moisés para ser o seu intermediador entre ele e o ser humano, o povo ali aprisionado. E durante o caminhar pelo deserto, então Deus vai fazer uma aliança com esse povo. E qual que será essa aliança, né? Deus vai dar os mandamentos, né, as tábuas da lei, e Deus vai selar essa aliança com o seu povo, exigir do seu povo que o seguimento dessa lei, o cumprimento dessa lei, a observância dessa lei, e cumprindo a lei, Deus vai estar caminhando com o seu povo e o protegendo e conduzindo à terra prometida, Canaã. E então a gente vai ver aqui que há também um sinal dessa aliança, né? Esse sinal que sela a aliança, a saber, nós vamos fazer a leitura então do livro do Êxodo, no capítulo 24, no versículo... Pessoal, minhas vistas não andam muito bem, eu vou ter que fazer um exame de vista e usar óculos com urgência. Então, vocês desculpem qualquer erro na leitura. Mas é no capítulo 24 do livro do Êxodo, lá no versículo 3, começa no versículo 3, começa dizendo assim: depois de Deus já ter feito aliança com o povo através de Moisés, ter dado a tábua as tábuas da lei, então Deus, né, ele vai ter o selamento dessa aliança, o sinal dessa aliança. Vamos lá. Moisés se levantou bem cedo e edificou ao pé da montanha um altar e 12 pedras erguidas, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifício de paz para o Senhor. Moisés pegou a metade do sangue, colocou em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: poremos em prática tudo o que o Senhor falou e obedeceremos. Moisés pegou então o sangue, aspergiu com ele o povo e disse: eis o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, confirmando todas essas palavras. Então, pessoal, nós estamos, né, para entender aqui o tema da Eucaristia, que já vai ser, né, essa nova aliança em Jesus Cristo, nós estamos contextualizando, né, puxando lá do Antigo Testamento, no Êxodo,
no Gênesis, no Êxodo, principalmente, para a gente entender melhor, a gente está estudando esses termos, o conceito de sangue e o conceito de aliança, que é usado por Jesus aí nesse cenário da Santa Ceia. Então a gente viu que com Noé, o elemento sangue é fundamental para a compreensão, né, da aliança. Todos podem comer de todos os seres, né? Não há restrição aqui ainda, apenas a restrição. Não coma carne contendo sangue. Deixe o sangue sair da carne, porque o sangue é vida e a vida é minha. A vida pertence a mim e deve voltar a mim. Se você consumir a carne com sangue, você está consumindo a vida daquele ser. E ao consumir, você está jogando para dentro de si. Tinha esse conceito que comer carne com sangue é como se você colocasse a vida daquele animal dentro deles, a realidade toda, né, a realidade daquele animal. Como que você consumir a carne do boi, você se tornasse um boi, porque você comeu a vida daquele boi, né? Então, comendo a carne com sangue, você comeu a vida, consumiu a vida, jogou a vida para dentro de si. E você poderia, inclusive, se comportar como um boi, porque a vida daquele boi não é exagero. A vida daquele boi corre na sua vida, corre no seu corpo, corre no seu sangue. Porque o sangue, né, isso já é ciência, medicina, o sangue contém todos os elementos, né? No sangue está tudo que comemos, né? Se a gente come carne com muita gordura, o sangue fica gorduroso, colesterol e assim por diante. Então a vida daquele animal está correndo no meu sangue quando eu consumo a carne com o seu sangue. Então a vida não pode, a vida pertence a Deus. E aí eu estou aprisionando essa vida dentro de mim e a vida não é minha, a vida é de Deus. A vida deve voltar para Deus. Estou escravizando. E aqui a gente vê o elemento que quer trazer novamente. Viu, gente? Prefigurativo no homem aqui que Deus adverte através de Noé, que não coma a carne com sangue, porque o sangue é vida, e ao consumir o sangue está consumindo e aprisionando essa vida que pertence a Deus, não pertence a mim, pertence a Ele, eu estou roubando essa vida de Deus, ela deve voltar para Ele. Eu vejo aqui fazendo teologia, eu vejo aqui prefigurativo, a imagem prefigurativa do maligno aprisionando, roubando as vidas, né, dos seres humanos, a imagem e semelhança de Deus, né, a obra perfeita de Deus, roubando as vidas de Deus, tomando de Deus, tentando tomar as vidas que ele não pode, né? E a gente vai ver que Jesus resgata essa vida de volta para Deus, né, na sua morte e no seu sangue, né? Então, eu vejo aqui a ação do maligno. Aqui no Moisés, pessoal, então é importante a gente ver que o sangue, né, a aliança que era feita na tábua das leis, da lei, é selada no sangue. O sangue é aspergido, o animal é sacrificado, é tirado o sangue, que é vida, e é aspergido, né? Esse sangue, ele é representando um sangue divinizado, que Deus abençoou, Deus divinizou, e é aspergido sobre todo o povo de Deus ali presente, com Moisés, e esse povo, então, ele é purificado e é limpo nesse sangue. E é o selo, é o sinal. O sangue é o sinal, é o selo. Aliás, a lei é o sinal, a lei é a aliança. Melhor dizendo, a lei é a aliança. O sinal dessa aliança é a lei. Mas a lei, e essa aliança é selada no sangue aspergido dos animais. E a gente vai ver depois aqui também uma passagem prefigurativa. O sangue, né, com Jesus, não vai ser mais o sangue de animais que vão ser aspergidos sobre o homem, o ser humano, para purificá-lo, né, para libertá-lo, mas é o próprio sangue de Jesus que vai ser derramado na cruz, o seu sacrifício. Essa aliança realizada em Jesus é que vai ser, então, esse elemento de purificação, de libertação, para lavar o ser humano do pecado, para libertar o ser humano, essas vidas aprisionadas, vidas aprisionadas que a gente vê lá, prefigurativo em Noé, né, prisionadas, quando se consome o maligno, roubando vidas através do símbolo do sangue, elemento simbólico, aprisionando, escravizando, roubando de Deus as vidas, a nossa vida, a vida do ser humano, que é imagem de Deus, criatura perfeita, e Jesus libertando no seu sangue. Pessoal, assim, a gente hoje, é claro que tem outras passagens no Antigo Testamento que falam, né, do elemento sangue e da aliança, mas eu tomei essas três principais, né, para elucidar aqui o tema de hoje, que é sobre a Eucaristia, e aquilo que eu coloquei no início. Será que a Eucaristia é real, como os católicos
defendem? Ou será que é apenas um elemento simbólico? Será que o pão ele se transforma em corpo de Cristo de verdade? O sangue, o vinho ou o suco de uva, apesar que não fala que Jesus celebrou, né, com suco de uva, celebrou com vinho, né, que era o costume da Páscoa judaica. Mas será que esse vinho ou esse suco de uva, né, usado pelas outras denominações, será que é apenas uma representação, uma memória, uma lembrança, um simbolismo? Não é real? Vamos agora nos ater, então, já, né, concentrar nessa passagem aqui, ok? Para entender melhor sobre a Eucaristia. Bom, pessoal, eu quero dizer o seguinte, que o elemento, o sangue, né, ele é citado na Bíblia, no Antigo Testamento, que nós vimos aqui as passagens principais, mas também no Novo Testamento está todo perpassado, né, nas cartas, por exemplo, de Hebreus, né, Paulo fala o tempo todo sobre o elemento sangue, sangue de Cristo, é claro, fazendo alusão ao sangue, né, ao conceito de sangue, né, que o simbolismo do sangue que existia lá no Antigo Testamento também. Levíticos, a gente vai pegar aqui passagens do Novo Testamento e passagens do Antigo Testamento. Hebreus 9:22 fala do sangue de Cristo. Levítico 17:11, né, fala do elemento sangue. Hebreus 13:12 fala do sangue também, sangue de Cristo. Tudo que é Novo Testamento vai falar do sangue na pessoa de Cristo, do seu sacrifício. Mateus 26:28, o livro dos Números, né, no 35, capítulo 35, 33, 1 João 1:17, Romanos 5:9, Éfeso 2:13, Éfeso 1:17, Êxodo 12:21, 23 e assim por diante. Apocalipse 12:11 também vai falar do sangue do Cordeiro imolado, né, e assim por diante. Bom, pessoal, vamos lá então agora especificamente ao contexto da Santa Ceia. Nós começamos fazendo a leitura da Santa Ceia, né, no Evangelho de São Lucas. Eu tomei o Evangelho de São Lucas porque o Evangelho de São Lucas eu acho mais detalhado, né, quando vai falar sobre o sangue, sobre o cálice. Então nós vamos ver o seguinte, primeiramente, Jesus, ao celebrar a ceia com os seus apóstolos, os 12, aqui fala que são com os 12, foram com os 12, quer dizer, são com os cabeças, aqueles que ele nomeou para 12, representando, voltando às 12 tribos de Israel, né, ou seja, o papel do Messias. Jesus vem como Messias, como Cristo, esperado, anunciado pelos profetas, para salvar, para libertar e trazer, anunciar e trazer o reino. É isso? E um dos papéis que o Messias deveria cumprir era reunir seu povo disperso novamente. Então, ou seja, as 12 tribos de Israel, todo Israel simbolizado nas suas 12 tribos. Os 12 apóstolos representam, então, essa reunião que Jesus faz. Ele traz o povo, reúne o povo de novo nos 12 apóstolos. É claro que não vai ficar só no judaísmo, né? Jesus não vem só para os judeus. Os 12 aqui agora representam toda a humanidade. Né? Toda a humanidade é convidada a participar da salvação trazida por Cristo. Mas, enfim, lá, então, na passagem da ceia, Jesus ele toma primeiro o pão, diz, né, abençoa o pão, diz, é comida, né, é meu corpo. Depois ele vai tomar o cálice e vai dizer, esse é o cálice da nova e eterna aliança. Então Jesus ele reforça essa questão do seu corpo e do seu sangue, né? A gente vai ver, para poder reforçar isso aí, nós vamos tomar uma passagem também muito importante, que é a passagem do Evangelho de São João, quando os discípulos ficam escandalizados. Quando a gente, então, trazendo agora aqui a temática, a Eucaristia é realmente o corpo e o sangue de Cristo? É literalmente o corpo e o sangue de Cristo, ou é apenas simbólico, representativo? É só uma lembrança que a gente está fazendo aqui quando a gente se reúne, seja católicos ou de outras denominações. A gente está só lembrando, é um memorial, é uma lembrança, né? Puramente de trazer aquela na mente, lembrar daquele acontecimento. Ou a Eucaristia, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Vamos tomar agora o Evangelho de São João. Vamos lá.
está no capítulo 6º, capítulo 6, a partir do versículo 51, com o tema Jesus dá sua própria vida. Começa dizendo: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Pessoal, já deu para a gente ter, né, após a contextualização, a gente ter visto o conceito de sangue lá no Antigo Testamento. O sangue é a vida, né? Ou seja, Deus proibindo que o homem comesse a carne contendo sangue para não comer a vida daquele ser que pertencia a Deus. E a gente vendo a questão, né, prefigurativa aqui do maligno na pessoa do homem. Quando Deus fala, é como se ele estivesse falando, né, que o maligno ele vai tentar o tempo todo tirar a vida do ser humano, do homem, a sua imagem e semelhança, e aprisioná-la, escravizá-la, através da tanto, né, sofrimento que existe no mundo. E aqui, essa passagem ela é muito forte, né? Jesus, ele é literal. Para os que gostam de pegar a Bíblia, né, no seu literal, a leitura na letra, nua e crua, eu acho que não tem dúvida, né? Acho não, tenho certeza, não há dúvida, né, gente? Está falando claramente, Jesus está falando claramente, hein, da sua carne e do seu sangue. Ora, vamos lembrar do conceito de sangue. Por que Jesus vem colocando o sangue aqui como temática, né, fundamental, imprescindível na história da salvação, na salvação do ser humano? O sangue é elemento fundamental na salvação do ser humano, né? Então, está muito claro aqui. Depois a gente vai ver quando os discípulos ficam escandalizados. Aí já é no versículo, a partir do versículo 59. Palavras de vida eterna. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos o ouviram e disseram, então, essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Ao ouvir esse discurso, né, de Jesus, aqui, essa pregação de Jesus, esse ensinamento sobre o seu corpo e seu sangue, que aquele que não comer o seu corpo, não beber do seu sangue, não terá a vida com ele, não terá a vida eterna. Aí os discípulos, aqueles que eram íntimos dele, que andavam com ele o tempo todo, né, os seus seguidores, até esses aí ficam escandalizados. Aí a gente pensa, e Jesus, o que ele fez? Ele amenizou? Aí ele disse, não, eu estou falando aqui meramente de simbolismo, de representação, não é real o que eu estou falando para vocês. Não é para vocês comer o meu corpo e beber meu sangue. É apenas, né, aqui é apenas representação e simbolismo. Jesus falou assim? Não. A gente vai continuar lendo para ver o que Jesus então falou aos seus discípulos. Percebendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então, quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. Então, pessoal, nós vamos ver aqui o que? Jesus não disse, não quero que vocês fiquem escandalizados, eu estou fazendo aqui apenas uma metáfora, né? É uma figura de linguagem. Não estou falando que vocês têm que comer o meu corpo e beber meu sangue, se alimentar do meu corpo e do meu sangue, né? Não, de forma alguma. Ele
deixou bem claro, né? É isso mesmo que eu falei para vocês. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terão a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Pessoal, Jesus está sendo claro, né? É necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. E agora talvez eu vou escandalizar que vocês também, assim como Jesus, né? E lembrando que isso aqui era motivo de escândalo depois que Jesus ressuscita e só volta para o Pai, e vem o Pentecostes e os discípulos, os apóstolos saem em missão, começam a anunciar, e as comunidades, as primeiras comunidades, os cristãos primitivos, as primeiras igrejas, e começa a espalhar pela Ásia Menor ali, né, pelo Oriente e o Império Romano. É importante lembrar que era, inclusive, naquela época, os cristãos eram acusados de canibalismo. Isso é histórico, é registro histórico. Os historiadores da época, eles registram isso. Existem, então, relatos que os cristãos eram chamados de canibais. Por quê? Porque as pessoas ouviam dizer que os cristãos se alimentavam de carne e sangue. Carne e sangue de quem? De Jesus. Nas suas celebrações, suas reuniões, eles comiam carne e bebiam sangue. Carne e sangue de quem? De Jesus. Inclusive, muitos desses cristãos vão ser martirizados, darão sua vida justamente para não negar essa verdade. Cristo, Jesus, é o Messias, é o verdadeiro homem anunciado pelo Antigo Testamento, o Mashiach, e Yeshua Mashiach, bem Davi, né? Mas ele também é Deus, ele é divino. Deus se encarnou, Deus tomou a forma humana, Deus tomou a vida do homem, se fez homem, para quê? Para libertar. Agora nós vamos entender aqui, então, o papel do sacrifício, né, do sangue de Jesus, e que é verdadeira comida e verdadeira bebida. Aí não tem jeito. Não é um simbolismo, não é uma representação, pessoal, não adianta. Aqui, quando Jesus fala, ele é claro, né, ao se reunir, celebrar a ceia, agora não é mais a ceia, a Páscoa dos judeus, agora é a ceia de Cristo, é a Páscoa de Cristo que a gente deve reunir semanalmente para celebrá-la. A gente não vai estar comendo um mero pedaço de pão e tomando um mero copinho de suco. A gente vai estar bebendo o sangue de Cristo e comendo o corpo de Cristo. Não, quando eu falo corpo, estou falando de sangue, porque não existe corpo sem sangue, né? Como também não existe o sangue sem o corpo. Então, corpo e sangue é unido, né? É verdadeira comida e verdadeira bebida. Pessoal, mas por que isso? Por que Jesus, então, a aliança é selada no sangue de Jesus? Vamos voltar ao Antigo Testamento. O sangue é vida. Então, Deus, ele encarna para libertar. Agora vamos lembrar do elemento pré-figurativo na pessoa, lá em Noé, na aliança com Noé. Deus falando, o homem que derramar o sangue de outro homem, eu cobrarei a sua vida com, né, a vida daquele que foi tirado daquele homem, com a sua vida. Se você matar, tirar o sangue de outro homem, de outra pessoa, eu vou cobrar com o seu sangue, com a sua vida. Você tomou a vida daquela pessoa para você, né? Quando você tirou, derramou seu sangue, então eu vou cobrar no seu sangue. Pessoal, quando Deus encarna, ele então encarna para quê? Justamente para poder realizar o mistério da salvação no sacrifício de Cristo. Ora, para Deus tomar as vidas roubadas, né, pelo maligno, Deus resgatar as vidas roubadas pelo maligno, Deus encarna, Deus assume a carne. Como que ele iria derramar seu sangue e fazer essa libertação? A libertação, a nova aliança, ela é feita no sangue de Cristo. Deus derrama o seu sangue, parece escandalizante, né? Mas Deus Filho, Jesus, Deus encarnado, assume a carne, a natureza humana, a sua melhor criação, a sua perfeição. Ele assume, se encarna para transformar a carne através do sangue.
com o seu sangue derramado na cruz, que é vida e é vida divina, é vida de Deus, Deus resgata as nossas vidas, né? A nossa vida aprisionada, tomada, consumida pelo mal, pelo maligno, pelo pecado. No seu sangue, com o seu sangue lá, como Moisés, né? Agora com Cristo, o sangue aspergido sobre o povo de Deus, agora o sangue de Cristo derramado na cruz nos liberta, nos redime, nos lava, nos resgata para Deus. Não, o maligno não pode mais aprisionar as vidas, né, a vida do ser humano, sua criatura perfeita. O maligno, o mal presente no mundo do pecado. Agora Deus resgata essas vidas de volta para Ele. Então, no seu sangue. Agora, quando o cristão se reúne durante a semana, de preferência no domingo para celebrar a ceia, ali, qual é o elemento, qual é o sinal dessa aliança realizada no sangue de Cristo, derramado na cruz? Jesus é bem claro quando levanta o cálice da nova e eterna aliança. Como Noé, lá no Antigo Testamento, que Deus colocou, o sinal é o arco-íris. Toda vez que o arco-íris aparecer, você vai lembrar dessa aliança. Com Abraão, a circuncisão vai ser o sinal. Com Moisés, o sangue do cordeiro aspergido é o selo, o sangue é o selo. A tábua é o sinal. Toda vez que vocês vê a tábua, vocês vão se lembrar dessa aliança, recordar dessa aliança. São todos elementos materiais. Ora, o arco-íris é um elemento apenas simbólico, né? Ele aparece, ele é físico, a gente lembra dessa aliança, é o sinal. A circuncisão. Poderia o pai judeu dizer, não vou fazer a circuncisão no meu filho, vou apenas fazer uma cerimônia e pronto, é simbólico e representativo. Não, o sangue é derramado ali, ao cortar o prepúcio, né, do órgão masculino. Então o sangue é o sinal, é físico. E Moisés também com esse sinal físico que é a lei está presente, a tábua das leis está presente. O sangue, o corpo de Cristo é sinal, é material. O sangue se materializa, a transubstanciação ocorre verdadeiramente toda vez que o povo se reúne, o novo povo, o povo cristão, a nova humanidade, o povo da nova e eterna aliança se reúne durante a semana, de modo especial no domingo, para celebrar a Eucaristia. Então, o corpo e o sangue de Cristo se materializa ali no pão e no vinho. Aquilo é transformado no corpo e no sangue de Cristo, sim. É real. É real por quê? Porque Jesus é bem claro, quem não comer e não beber do meu sangue não terá a libertação, não terá a vida eterna. Pessoal, isso é real, é preciso comer e beber o sangue de Cristo. É preciso. Por quê? Porque o sangue é a vida. Deus encarnou para ter sangue. Não seria possível fazer o resgate da humanidade aprisionada pelo maligno. O maligno roubou, aprisionou, escravizou a vida criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, o ser humano. O maligno acorrentou. Jesus, Deus, encarna, assumindo a carne e assim o sangue, porque não seria possível se não encarnasse, não teria o sangue, através do elemento sangue, que é vida, a vida de Deus, ele resgatasse essas vidas de volta para ele. Que a vida pertence a Deus. Então vamos lembrar, por que Deus proíbe de comer de carne com o sangue? Porque ao beber o sangue, ao consumir o sangue do animal, da criatura, o homem ele está aprisionando em si, no seu corpo, a vida daquele animal. E a vida pertence a Deus. Então, Deus vai resgatar essa vida tomando o sangue do homem, que assim o faz. É bem claro o preceito lá com Noé. Aquele que comer a carne contendo sangue, vai aprisionar a vida daquele ser, daquela criatura, mas eu vou cobrar essa vida dele, com o seu sangue. Então, Deus vai resgatar aquela vida que foi aprisionada, aquele ser, no sangue daquele homem, daquela pessoa que bebeu aquele sangue, que tomou aquela vida. Então, quando Deus dá essa penalidade, né, fala, se você comer a carne contendo o sangue, você vai comer a vida daquele ser, daquela criatura, daquele animal. Você pode comer a carne, mas não a vida é minha. E eu vou te cobrar essa vida.
Eu vou resgatar essa vida através da sua vida, do seu sangue. Eu vou pegar a sua vida, porque a vida daquele ser está em você. Então, pegando a sua vida no seu sangue, eu vou trazer também de volta a vida daquele ser que me pertence. Assim Cristo faz. Quando o maligno aprisiona a vida do ser humano, a sua imagem, a sua criatura mais perfeita, escraviza, aprisiona, Deus se encarna e no seu sangue ele resgata as vidas para ele. Esse resgate acontece. Aconteceu na cruz. Lógico, o seu sangue derramado. Mas é preciso, como o povo de Deus lá no Antigo Testamento, fazer as celebrações, né? A celebração, se reunir e fazer essa celebração da ceia semanalmente. Semanalmente. Para quê? Porque o cálice é o sinal. É preciso tomar, comer o corpo de Cristo, né? Beber o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, porque ele nos resgata. Ao beber o sangue, comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, de Jesus, nós estamos bebendo, nós estamos interiorizando a vida de Cristo na nossa vida. E ao entrar na nossa vida, na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, aquele corpo, aquela vida que estava aprisionada pelo maligno, era liberta. Por quê? Porque passa a correr em nosso sangue o sangue de Cristo. Então, pelo sangue, pelo seu sangue, Cristo nos liberta e nos resgata para Deus. Então, é preciso beber, sim, comer o pão, comer o corpo e beber o sangue de Cristo. De preferência, toda semana. Justamente para que esse aprisionamento do pecado, do maligno, que está aí no mundo o tempo todo, que a gente possa se precaver, possa ser fortalecido como remédio, né, salvífico, e a gente não se torne novamente escravo, né? A nossa vida não seja roubada pelo maligno, mas a nossa vida volte, porque no sangue de Cristo nós somos resgatados para Deus de novo, que a nossa vida pertence a Deus, não é do maligno. Ela está aprisionada, ou ela estava aprisionada, aqueles que estão vivendo em pecado, mas ela não pertence ao maligno, ela pertence a Deus, e ela precisa ser resgatada. Então, toda semana a gente bebe o sangue de Cristo na Eucaristia, come o corpo de Cristo. E é claro, quando a gente vai na celebração e o sacerdote levanta o cálice ali, a gente vê o sinal da aliança. O cálice, o sangue de Cristo é a aliança conosco. Então, a gente interioriza a vida de Cristo e passa a viver como cristão. Então, a gente é cristão e vive de acordo com as exigências de Cristo, né? Fugindo do pecado e voltando para Deus, justamente assumindo a vida de Cristo em nós, que é o seu sangue correndo nas nossas veias. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje ficou um pouco longo, né? Mas é um tema muito bom da gente falar, né, gente? Que a gente aprofunda e a gente faz essa contextualização muito importante para a gente entender melhor por que o sangue que escandalizou, né, o corpo e o sangue que escandalizou os judeus, escandalizou os seus discípulos, até os seus próximos, eles conviviam com ele ali, e às vezes escandaliza até hoje. Então os reformados, né, essas outras denominações, ficam escandalizados com a Igreja Católica. Que conversa é essa? Não tem como ser. Inclusive, vi um vídeo, eu assisto muitos vídeos do YouTube também, porque eu faço conteúdo para o YouTube, então eu sempre estou assistindo. Eu vi um pastor dizendo que, olha, se aconteceu a transubstanciação, se o pão e o vinho se transformarem em corpo e sangue, então vamos levá-la para o laboratório, vamos fazer um teste. Que se for verdade, vai ser detectado que ali é corpo e sangue mesmo. Gente, que absurdo. Que absurdo, né? É mistério. A fé é mistério, Deus é mistério. Se fosse assim, a gente poderia exigir, né, comprovação científica de tudo quanto há que há revelado por Deus. Seria possível comprovar? Então é mistério, mas é real. Acontece. Então, pessoal, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.